Vamos orar? Então vamos para o nosso segundo elo da campanha de oração Mães que Oram. E eu queria nada mais, nada menos falar dela, a própria, a Joquebede. E nós vamos ler o texto de Êxodo 2, que fala: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto, entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? A mulher respondeu, Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, Joquebede. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e o amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Aqui nós estamos falando de uma mãe que confiou na palavra do Senhor. Naquela época, o povo hebreu, estava sendo oprimido pelo Egito, porque estava se multiplicando com muita facilidade. E aí Satanás soprou no ouvido de Faraó para mandar matar os meninos. E aí, Deus vai lá e manda Moisés. E aí muitos conhecem a história. Moisés nasce, Joquebede tem Moisés, e aqui nós estamos lendo a história, do que acontece com ele. Ela coloca no rio, vai até o rio, leva até a filha de Faraó, a filha de Faraó manda chamar Joquebede, para amamentá-lo, e depois, a Joquebede devolve o bebê. E eu fico imaginando que não deve ter sido confortável para essa mãe confiar nas águas do rio, para levar o bebê até o destino que precisava acontecer. Mas ela sabia que aquele bebê não poderia morrer. E ela confiou na palavra do Senhor. Confiou algo no seu coração. Eu creio que, ela poderia ter escondido, poderia ter colocado no deserto, poderia ter tantas coisas. Mas eu creio que houve um instinto materno dentro dela de coloque nas águas. E assim você, como mãe, deve ter um instinto dentro de você dizendo: faça tal coisa. Coloque o seu filho na água, coloque o seu filho. E a água se trata sobre confiança. Porque ali ela não. Poderia tanto levar o menino para a filha do Faraó, como poderia ter levado para qualquer outro lugar. Mas ela colocou o bebê ali. E permitiu que o Senhor fizesse aquilo que lhe convém. E quantas vezes a maternidade tem sido gerada com insegurança? Onde a gente não tem segurança de poder tomar as decisões, um ambiente talvez que não seja favorável, talvez não num cenário de morte, mas num cenário onde a crise financeira está chegando, onde o que vai ser do futuro do meu filho. Só que às vezes nós nos esquecemos o final dessa história. E no dia de hoje, eu quero lembrar você o final dessa história. E o final dessa história não é quando
quando Moisés leva o povo no deserto. O final dessa história fica lá em Hebreus. Por que em Hebreus, Virgínia? Porque Hebreus 11... Só um momento. Nós vamos lá para o livro de Hebreus, que fala, o livro de Hebreus é um livro escrito para os cristãos. Naquela época eles estavam sendo pressionados a abandonar o cristianismo para voltar à fé judaica, né? E aí foi escrito esse livro para incentivá-los a não desistirem de Cristo, né? Lembrarem eles que existe uma aliança superior, que é a aliança de Cristo, a nova aliança através da cruz, né? Da crucificação de Cristo. E o final da história de Moisés se encontra aqui, no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. E eu vou ler para você. Então, leia o versículo 11, o capítulo 11, 23, que fala: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Poderoso. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar Vermelho com a terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A história de Moisés termina quando a história dele é escrita no livro dos heróis da fé. E quando se fala sobre maternidade, aqui está falando porque os pais viram que ele não era uma criança comum. Fala sobre ter o entendimento de quem é o seu filho, e aí a gente encaixa com a primeira mensagem. Porque a mãe de Sansão também teve entendimento através de uma revelação do Senhor que o filho dela não era um filho normal. Assim como Joquebede teve o conhecimento de que o filho dela não era um filho comum. Assim como o seu filho não é uma criança comum. E aqui o Senhor está falando sobre o herói da fé, porque ela não tratou ele como uma pessoa comum, ele teve uma história extraordinária e ele preferiu negar os prazeres do Egito, resolveu se negar a maternidade da filha de Faraó, para poder se assentar com o povo hebreu e poder com ele celebrar a travessia no deserto. Talvez pela tua decisão de estar aqui orando pelo teu filho, pela tua geração. E se você perseverar, a próxima história que esse mundo vai conhecer vai ser a do seu filho. Então, eu gostaria de, neste momento, antes da gente orar para encerrar, eu queria ler o capítulo que vão ler sobre você, que está ouvindo aqui. Pela fé, aí agora o seu nome, essa mãe,
que não se cansaram de dobrar os joelhos viram seus filhos serem alcançados pela graça. Pela fé, filhos perdidos encontraram o caminho de volta. Pela fé, corações endurecidos foram transformados em corações sensíveis à voz de Deus. Pela fé, jovens que estavam presos em vícios foram libertos. Pela fé, filhos desacreditados descobriram o seu propósito. Pela fé, famílias quebradas foram restauradas. Pela fé, lágrimas derramadas em secreto produziram testemunhos públicos. Pela fé, portas que pareciam fechadas se abriram. Pela fé, enfermidades foram vencidas e a esperança voltou a florescer. Pela fé, filhos que não conheciam ao Senhor tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Pela fé, gerações inteiras foram alcançadas por causa da perseverança de uma mulher que decidiu não desistir. É sobre você que eu tô lendo. Pela fé, promessas que pareciam tardias se cumpriram no tempo determinado por Deus. Pela fé, mães continuaram orando quando não havia evidências. Continuaram acreditando quando não havia sinais. Continuaram esperando quando tudo parecia contrário. E pela fé perceberam que aquilo que os seus olhos ainda não viam, porque confiaram naquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Eu gostaria que você se imaginasse as pessoas lendo a história da tua vida e sabendo que os teus filhos alcançaram uma vida extraordinária com Deus, porque você não desistiu de orar. Porque você não desistiu de bater na porta do Senhor. Vamos orar. Obrigada, Jesus, porque pela fé nós acessamos, Pai querido, os nossos filhos, aonde eles estiverem, Pai. E pela fé, rotas estão sendo mudadas, destinos proféticos estão sendo mudados. Porque pela fé a nossa geração vai viver uma história extraordinária. Porque pela fé eles não serão escravos. Obrigada, Jesus, porque essas mães não desistiram, Pai. E mesmo com o coração desesperançado, mesmo em situação contrária, mesmo quando tudo parece não fazer sentido, elas resolveram acreditar, resolveram que dobrar o joelho é mais importante. Obrigada porque elas saíram da zona de conforto delas e resolveram orar e jejuar pelos seus filhos, resolveram lutar, pegar as suas espadas espirituais e lutar no mundo espiritual. Obrigada, Jesus, porque pela fé elas vão acessar o impossível do Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigado pelo testemunho que está sendo gerado, Pai, nessa campanha de oração. Porque pela fé nós acessamos tudo que é nosso por direito e herança, Jesus Cristo. E nós vamos reivindicar todas as promessas que o Senhor tem para nós. Como mães, como filhas do Rei. Nós reivindicamos as tuas promessas, aleluia, e a tua aliança sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço. Amém. Parabéns, mulher. Você conseguiu acessar uma vida extraordinária com o Senhor. E quando eu falo vida extraordinária com o Senhor, não estou falando de bens, de riqueza, porque isso é uma consequência de uma aliança com o Senhor. Mas é porque a sua geração vai contar da tua história e daquilo que você viveu com o Senhor. Porque a sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus.
aquele que não erra, aquele que não falha. E mesmo quando você olha para um cenário de um filho, onde você não compreende o que o Senhor está escrevendo. Ali Joquebede, ela precisou ver um filho que matou um egípcio e foi condenado à morte, precisou fugir. Imagina a aflição dessa mãe. Mas aquela que confiou o seu filho às águas, sabia que o Senhor poderia fazer muito mais. Ela gerou um libertador e um dos primeiros sacerdotes, Arão. Quero declarar que o teu ventre gerou para as nações, que o teu ventre é frutífero, e quero declarar que o teu ventre há uma promessa do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.